A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós diariamente. Obrigado por suas orações, por sua audiência, pela mensagem. E eu agradeço não só aquelas mensagens de elogios, mas agradeço também por suas críticas, por suas sugestões. E obrigado também a você que tem enviado a sua pergunta para nós. E saiba que a sua participação é muito importante para nós. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Olha, deixa eu te dizer algo. Quanto mais nos debruçamos em ler, examinar, estudar a Bíblia Sagrada, nós ficamos maravilhados, né, com a riqueza deste livro. Inclusive, né, por se tratar do primeiro programa de 2025, eu quero até lhe convidar para fazermos juntos a leitura anual da Bíblia. Né? Você tem várias opções. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você pode ler também primeiro o Novo Testamento e depois volta para o Antigo Testamento. Você pode ter um plano anual de leitura e ler vários capítulos em livros alternados, como você achar melhor. Mas é muito importante que você leia a Bíblia em 2025, que possamos dedicar mais tempo à palavra de Deus. E essa é a verdade. Quanto mais lemos, quanto mais examinamos, quanto mais estudamos esse livro, mais nós crescemos espiritualmente, somos enriquecidos com a riqueza, a beleza, as maravilhas desse livro das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. E nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos que Jeremias é colocado na prisão e estudamos também o rei Zedequias consulta o profeta Jeremias. Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube para você assistir, caso você não tenha ainda assistido. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: profecia da queda de Babilônia e da volta de Israel. Estaremos estudando hoje uma profecia baseada no capítulo 50 do livro de Jeremias, onde descreve esta dupla profecia, tanto a respeito da queda de Babilônia, como o retorno de Israel à sua pátria. Vamos ler esse texto? Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim: o capítulo 50 de Jeremias registra uma profecia acerca da queda e destruição da Babilônia, como resultado de sua arrogância, orgulho e maus tratos ao povo de Deus. A profecia retrata a Babilônia como uma nação orgulhosa e arrogante que se exaltou acima de Deus e perseguiu seu povo. Ela prediz que a Babilônia cairá para uma coalização de nações lideradas pelos medos e persas e que sua queda será rápida e completa. O capítulo também destaca a redenção dos israelitas, que serão restaurados em sua terra e receberão uma nova aliança de Deus, como nós veremos a seguir. Bem, para que você compreenda melhor, né, essa nossa aula, esse nosso assunto de hoje, eu quero lhe recomendar a ler todo o capítulo 50 do livro de Jeremias, que na verdade são 46 versículos. Não é possível nós lermos, estudarmos todos os versículos, mas nós selecionamos alguns. Na verdade, vamos estudar os 6 primeiros versículos do capítulo 50, que é esta profecia acerca da queda, da destruição de Babilônia, e também os versículos 17 até o versículo de número 20, que descreve essa profecia acerca do retorno dos filhos de Israel. Porém, para uma compreensão melhor acerca desse tema, desse assunto, eu lhe recomendo ler todos os 46 versículos do capítulo 50 de Jeremias. Bem, como todos nós sabemos, a Babilônia foi o instrumento de Deus para punir, para castigar o povo judeu.
Para que você entenda melhor esta profecia, eu vou relembrar o que você já sabe, aquilo que nós já dissemos em programas anteriores. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, havia se corrompido, adorado outros deuses, outros ídolos, se curvado diante dos Baals, dos Baalins, dos Astarotes. Alguns reis de Israel, de Judá, chegaram até a oferecer seus filhos a Moloque. E embora Deus tenha levantado profetas, denunciado o pecado, chamado o seu povo ao arrependimento, eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles não abandonaram a idolatria. Pelo contrário, até perseguiram, prenderam e esbofetearam os profetas de Deus, como é o caso de Jeremias. Então, o castigo foi inevitável. Deus chegou a dizer a Jeremias, olha, não ore mais por esse povo, porque eu vou puni-los, eu vou castigá-los. E a principal mensagem de Jeremias é exatamente essa, o juízo, o castigo, a punição de Deus para o povo judeu. Porém, embora a Babilônia tenha sido levantada por Deus para punir e castigar o povo judeu, a verdade é que houve um excesso, um exagero. Eu diria que Nabucodonosor extrapolou na sua disciplina, no juízo, no castigo, maltratou o povo de Deus e aí o juízo de Deus também sobreveio sobre o povo de Babilônia, sobre os caldeus. Você deve lembrar, nós já estudamos em programas anteriores sobre a profecia do profeta Abacuque, que Abacuque, ao ver a corrupção do povo, a imoralidade, os pecados, Abacuque começa a questionar a Deus, perguntando se Deus não iria tomar providência. Lembra disso? E aí Deus diz assim, eu vou puni-los, eu vou castigar, eu vou levantar uma nação estrangeira, eu vou levantar um povo dos caldeus para punir o povo de Judá. E aí o profeta Abacuque, não entendeu como é que tu vais usar o ímpio para castigar o justo. Porque a verdade é essa, se comparar o povo judeu com os caldeus, é claro que os caldeus, o povo de Babilônia, eram mais pecadores. E Deus havia dito ao profeta Abacuque que no tempo determinado também iria punir a Babilônia. Então, por causa da arrogância, por causa do excesso, do exagero, da punição, da disciplina de Babilônia, também Jeremias foi usado por Deus para profetizar a queda de Jerusalém, a destruição do templo em Jerusalém, mas também foi usado por Deus para profetizar acerca do juízo, do castigo que sobreviria ao povo de Babilônia, aos caldeus. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 50 de Jeremias? No capítulo 50, versículo 1 diz assim, palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Olha, primeiro eu gostaria de relembrar aqui que Jeremias foi um profeta internacional. Sabia disso? Sim. Jeremias não profetizou apenas para o povo de Judá e de Jerusalém. Eu diria que o povo de Judá e de Jerusalém são os destinatários originais. Foi o povo a quem ele destinou a profecia. Porém, Jeremias foi usado por Deus para profetizar acerca de várias nações. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, por exemplo, em Jeremias, capítulo de número 47 em diante. Você vai perceber aí que Jeremias ele profetiza para vários povos, várias nações. No capítulo 47 ele profetiza contra os filisteus, contra Moabe. No capítulo de número 48 contra Moabe, 49 contra os amonitas, contra os edomitas, contra Damasco, contra a Arábia, contra os elamitas. E nos capítulos 50 e 51, ele profetiza acerca da Babilônia. Então nós vamos perceber que Jeremias profetizou para várias nações. E esses dois capítulos é uma profecia acerca da destruição de Babilônia. Detalhe, é bom lembrar que a Babilônia é mencionada mais de 150 vezes no livro de Jeremias. Agora, a maioria dessas profecias dizem respeito à Babilônia como um instrumento de Deus para punir, para castigar o povo judeu. Mas, nesses dois capítulos, 50 e 51, é uma mensagem acerca da destruição de Babilônia. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Então,
Observe que Deus diz através de Jeremias, a palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Que mensagem é essa? Versículo de número 2 diz assim: anunciem entre as nações, proclamem e levantem o estandarte, proclamem, não encubram nada, digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Olha que coisa interessante. Observe que Deus, através do profeta Jeremias, vai deixar bem claro que os deuses de Babilônia não puderam livrá-los da destruição. Essa é a verdade. Nos tempos bíblicos era assim. Quando uma nação invadia outra nação, outro povo, e vencia aquela guerra, então aquela batalha, aquela guerra, aquela conquista era atribuída aos deuses. Os deuses eram, digamos assim, adorados, como se eles tivessem obtido vitória através dos seus deuses, das suas imagens. Só que com Babilônia foi diferente. Foi uma permissão divina. Quando nós lemos os primeiros versículos do livro de Daniel, Deus deixa bem claro. Não foi o poderio do exército de Babilônia que fez com que Babilônia conquistasse Jerusalém. Não, não foi Deus que entregou. Então, Bel ou Marduk não eram merecedores de nenhuma adoração, de nenhuma glória, de nenhum louvor, porque foi Deus que entregou nas mãos de Nabucodonosor. Inclusive, é bom lembrar isso, que Deus deu a Nabucodonosor um sonho, você lembra disso, capítulo de número 2 de Daniel, aquele sonho da grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. Quando Daniel vai interpretar o sonho, revelar e interpretar o sonho, Daniel disse que aquela cabeça de ouro era Nabucodonosor, porque Deus entregou a ele os reinos do mundo. Então Nabucodonosor foi um homem escolhido por Deus, posso dizer assim, para dominar o mundo da época. Mas essa glória não deve ser atribuída a Abel ou Marduk, não, porque esses deuses de Babilônia não eram responsáveis por essas guerras, por essas conquistas, por essas batalhas. E nesses dois capítulos, 50 e 51, onde Deus, através de Jeremias, diz que a Babilônia seria destruída, Deus faz questão de lembrar que os deuses deles não puderam fazer nada. Deixa eu ler mais uma vez esse versículo de número 2. Observe, diz assim, anuncia entre as nações. Como quem diz assim, eu quero que essa profecia fique conhecida, não só em Jerusalém, não só em Israel, mas entre todas as nações. Olha que coisa interessante. Isso não é uma verdade? Glória a Deus. Porque essa profecia foi inclusa no cânon sagrado, traduzida para diversas línguas, e milhares de pessoas têm informação acerca desse texto de Jeremias e dessa destruição de Babilônia através das traduções da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Anuncie entre as nações. Anunciar o quê? Aí ele diz ainda, proclamem, levantem um estandarte. Capítulo 50, versículo de número 2, né? Levantem um estandarte, proclamem, não encubram nada, digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído. Quem é Bel? Bel, também conhecido como Marduk, né? Era o deus principal da antiga Babilônia. Ele era considerado como deus da sabedoria, ele era associado à fertilidade e à agricultura. Quando a terra produzia, olha que coisa interessante. Quando a terra produzia, em vez de eles agradecerem ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e agradecer a Bel, porque ele era conhecido como Deus da fertilidade, da agricultura. Quando Babilônia estava no seu auge, que tornou-se, durante décadas, um reino invencível, imbatível,
Bel era conhecido como protetor da cidade de Babilônia. Ele era considerado pelos caldeus como o rei dos deuses, né? Mas observe que ele fala não só de Bel, mas fala também de Marduk. Ele diz: Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído. Então Bel e Marduk, né, que também é chamado de Merodach, são nomes relacionados ao mesmo Deus na mitologia mesopotâmica. A distinção entre eles é mais uma questão de evolução histórica. Então Bel significa senhor ou mestre, era um título genérico para os deuses principais, e Marduk ou Merodach era o nome específico do deus principal da Babilônia. E o que é que Deus está dizendo? Que os deuses de Babilônia não puderam, ou não poderão, né, já que era uma profecia, evitar ou impedir a destruição de Babilônia. Porque acima dos deuses, com D minúsculo, terrenos, humanos, está o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. Aí Deus diz: Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído. As suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Então observe que os deuses, os ídolos, os protetores, né? Aqueles que eram conhecidos como os protetores, uma espécie de padroeiros, nada, absolutamente nada puderam fazer para proteger a nação, porque foi uma determinação do próprio Deus. E o momento é oportuno para falar que Deus, ele é Senhor, que Deus, ele é soberano. Ao contrário do que diz uma teoria filosófica chamada de deísmo, com D de Deus, deísmo. Aqueles que creem nessa teoria são chamados de deístas, com D de Deus, deístas, que acreditam que Deus existe, acreditam que Deus é o Criador de todas as coisas, mas o deísta não acredita na intervenção divina na história dos homens. Para o deísmo, Deus é um mero espectador, como se tivesse entregue a criação às leis naturais e não interfere na história dos homens. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra claramente as intervenções divinas na história dos homens, na história da humanidade. E nós poderíamos citar centenas de exemplos. Se o Espírito Santo nos fizesse lembrar e o tempo nos permitisse, nós poderíamos citar centenas de exemplos. A começar no Éden, quando Adão comeu do fruto que Deus havia proibido, Deus veio ao seu encontro para que Adão confessasse o seu erro. Deus sentencia, castiga a terra por causa do pecado da desobediência de Adão. Quem não se lembra quando Abel oferece uma de suas ovelhas e Caim oferece das novidades da terra, e Deus olha para Abel e para a sua oferta, mas não olhou para Caim para a sua oferta. Quando o semblante de Caim decaiu, né? E ele teve inveja do seu irmão, Deus veio falar com Caim antes do assassinato. E depois que Caim matou seu irmão Abel, Deus veio dar a sentença para ele. Deus veio para colocar um sinal ali para que todos que vissem Caim não viessem a matá-lo. Nós poderíamos citar da Torre de Babel, quando os homens queriam construir uma torre para chegar ao céu, para não se espalhar sobre a terra, Deus confunde as línguas. Nós poderíamos falar do dilúvio, nós poderíamos falar da destruição de Sodoma e Gomorra, nós poderíamos falar da intervenção de Deus nos grandes impérios. Se o tempo nos permitisse, nós poderíamos falar na intervenção divina lá no Egito, começando pelo Egito, quando Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho para os filhos de Israel passar, mas depois fechou o Mar Vermelho para destruir o exército de Faraó. Quem não se lembra disso? Nós poderíamos falar da Babilônia, quando, por exemplo, Nabucodonosor se envaideceu, ficou como um animal. Nós poderíamos falar do Império Medo-Persa, Deus chamando Ciro, 150 anos antes do seu nascimento, 200 anos antes dele se tornar o grande imperador persa, Deus chamou ele pelo nome. Nós poderíamos falar da Grécia, nós poderíamos falar, enfim,
De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos mostra, isso é a intervenção de Deus na história dos homens. Então Deus não é apenas o Criador, Ele é Senhor, Ele é soberano. Daniel disse isso no capítulo 2, versículo 19 a 21 do seu livro, que Ele que muda reis, Ele estabelece reis, Ele muda os tempos, as estações. Então Deus, Ele tem um controle, um domínio sobre tudo e sobre todos. Deus continua agindo e intervindo na história dos homens. Então Deus havia usado a Babilônia para punir o povo judeu, mas se utiliza do próprio Jeremias para dizer: eu vou destruir, eu vou castigar, e os deuses de Babilônia não poderão evitar, não poderão impedir essa destruição. Versículo de número 3, vejamos o que diz. Diz assim: porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra. Que nação foi essa, professor? Os medos, os persas, né? E não haverá quem nela habite. Tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Ou seja, houve dois impérios, dois povos, os medos e os persas, que se uniram para vencer, para destruir a Babilônia. E todos nós sabemos disso, né? Foi exatamente na ocasião que o rei Belsazar estava tomando vinho nos utensílios do templo de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia. Você lembra disso? Capítulo 5 de Daniel, quando ele viu aquela sentença escrita na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, dividido foi o teu reino, pesado fosse da balança, fosse achado em falta. Foi naquela ocasião que os medos e os persas invadiram a Babilônia, e o que resta hoje são apenas ruínas, porque a profecia cumpriu-se na íntegra. Versículo de número 4 diz assim: naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão. Olha que bênção. Não é esse o tema do programa? Profecia da queda de Babilônia e da volta de Israel? Então Deus está dizendo: a Babilônia vai cair, o povo de Israel vai voltar naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Deus está prometendo, né, que o povo de Judá, que havia sido levado para a Babilônia, retornaria. Isso já estava predito. Depois de 70 anos, que foi o tempo de Deus para que eles fossem curados da idolatria, Deus disse que eles voltariam. Veja o que diz o versículo de número 5. Essa profecia já se cumpriu nos dias de Ciro. Está o cumprimento desta profecia no primeiro e segundo capítulo do livro de Esdras. Aí o texto diz que eles voltarão, perguntarão pelo caminho que leva a Sião. Qual é o caminho que leva para Sião? Com o rosto voltado para lá, e dirão: venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo que o povo de Judá, o povo de Israel, voltará para a sua pátria, mas não só voltará fisicamente, mas voltará com o coração voltado para Deus, querendo se unir ao Senhor, querendo renovar o pacto, querendo renovar a aliança. Isso nos ensina, não é? Sobre uma cura, uma restauração espiritual, sobre o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que havia sido levado para o cativeiro por conta da sua idolatria, por conta do seu paganismo, por conta da violência, das injustiças sociais que haviam cometido, pelo fato de não respeitarem o ano sabático, o ano de descanso da terra, por uma série de pecados, uma série de fatores. Eles foram levados para a Babilônia, mas no tempo determinado eles voltariam e eles retornariam mais quebrantados. E eu aproveito aqui até para fazer uma comparação. Quem já foi hospitalizado, quem já foi internado, quem já precisou passar um período de tempo no hospital, sabe disso, né? Que notícia maravilhosa quando o médico diz assim: está de alta, pode ir para casa, não é assim? E a pessoa volta para casa, para o convívio familiar, para estar mais uma vez com a sua família. Que alegria, sim ou não? Sim. Então aquele retorno para casa é marcado por emoção, comoção, né? Alegria.
E a pessoa volta para casa, e quando é que volta? Volta quando já está curado, quando já está restabelecido, não é assim? Então, depois do período do cativeiro, depois do castigo, Deus está dizendo que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, irá retornar para a sua pátria, irá voltar para a sua terra. E essa profecia já teve o seu cumprimento na íntegra. Versículo de número 6, diz assim: o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Por que é que Deus compara o povo de Judá como um rebanho de ovelhas perdidas? Porque quando essa profecia foi proferida, eles estavam lá em Babilônia. E qual é a causa? Qual é a razão pela qual o povo de Judá, de Jerusalém, é comparado como ovelhas perdidas? A causa é por causa dos seus líderes, que foram desonestos, que foram corruptos. Veja o que diz a profecia, no versículo de número 6. Deus diz assim: os seus pastores, e esses pastores aí, irmãos, refere-se, no caso, à liderança política e religiosa. Quem são esses pastores aí? São os reis, os profetas, os sacerdotes, que haviam se corrompido, que haviam feito com que o povo se distanciasse de Deus. Então os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Ou seja, se os reis, os profetas, os sacerdotes, a liderança política e religiosa tivessem cumprido a sua missão a contento, isso não teria acontecido. Então andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Olha que coisa interessante. Sabe o que significa? Sabe o que é que Deus está dizendo? Andar de monte em monte? Fala do paganismo, da idolatria, subindo os montes para ir adorar outros deuses, outras divindades. Mas Deus faz uma promessa de uma restauração. Veja o que diz o versículo 17. Aí Deus diz assim, ainda comparando o povo de Judá, de Jerusalém, como ovelhas, como cordeiros desgarrados. Deus diz assim: Israel é cordeiro desgarrado, que os leões afugentaram. Quem são esses leões? A Assíria, a Babilônia, afugentaram, espalharam, tiraram eles da sua terra. Olha aí, Deus explicando quem são os leões. Primeiro, o rei da Assíria, que você sabe disso. O rei da Síria levou o reino do norte para outras terras, para outras nações, por volta do ano 722 a.C. Então o rei da Síria o devorou e, por fim, Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Por quê? Porque Nabucodonosor não só espalhou, mas maltratou, castigou, puniu o povo de Judá. Então, que coisa interessante, Deus compara aqui tanto o rei da Síria, quanto o rei da Babilônia como leões. Enquanto que a liderança política e religiosa de Judá, de Jerusalém, são tratados aqui como pastores, o povo de Judá, de Jerusalém, são considerados como ovelhas ou como cordeiros que foram espalhados, foram desgarrados, mas Deus faz uma promessa que vai trazê-los de volta. Veja o que diz o versículo de número 18. Deus diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Glória a Deus. E você deve lembrar disso, né? Da ocasião em que Senaqueribe, com um exército de 185 mil soldados, que havia invadido o reino do norte, que havia invadido as terras de Israel e agora havia prometido invadir Judá. Mandou lá os seus embaixadores para amedrontar o povo, para dizer que iria invadir Judá, Jerusalém, perguntando qual era o Deus que poderia livrar. Você lembra disso? E aí havia um rei temente, um rei piedoso lá em Judá, em Jerusalém, o rei Ezequias, que pôs-se a buscar ao Senhor, que pediu misericórdia. E aí Deus se utiliza do profeta Isaías para dizer que ele não iria invadir e que ele iria voltar pelo mesmo caminho. E você sabe disso, Deus mandou apenas um anjo. E o que é mais interessante, o anjo poderia primeiro matar Senaqueribe, mas o anjo faz o inverso. Por uma determinação divina, o anjo primeiro mata todo o exército
Deixa Senaqueribe vivo por alguns instantes, para que ele, antes da sua morte, reconhecesse o poder e a grandeza de Deus. Então Deus disse que iria agora fazer com Babilônia o mesmo que havia feito com a Síria. Deixa eu ler mais uma vez esse versículo de número 18. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Ou seja, da mesma forma eu vou punir. Versículo 19, continua a profecia dizendo assim: farei Israel voltar para a sua morada e pastará no Carmelo e em Baçã. Por que, professor, Carmelo e Baçã são mencionados? Porque essas terras eram terras favoráveis, propícias para o gado, onde havia pasto, onde o gado dessa região era gordo. Inclusive, o profeta chegou até a comparar as mulheres de Israel como vacas de Baçã, em certa ocasião. Então, Carmelo e Baçã são mencionados aí como terras próprias para criar o gado, as ovelhas. Deus está dizendo: eu vou retornar, eu vou fazer com que o povo retorne. E eles vão lá para o Carmelo, vão lá para Baçã com o seu gado, com as suas ovelhas. Eles vão voltar a habitar nessa terra e vai haver muito pasto aqui. E o que vai acontecer? Matará a sua fome na região montanhosa de Efraim e de Gileade. Deus está trazendo, ou prometendo trazer o seu povo e restaurá-los. Para concluir o programa hoje, versículo de número 20. Deus diz assim: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Ou seja, Deus está falando de uma restauração espiritual. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. E o que é que eu posso aprender aí? Eu posso aprender sobre essa promessa da restauração. Deus está, através do profeta, dizendo que vai trazer o seu povo de volta, não só castigar a Babilônia, mas ele vai trazer o seu povo de volta, mas ele vai restaurá-los. A sua iniquidade, o seu pecado será perdoado. O povo de Judá, ao retornar para a sua pátria, para a sua terra, voltariam com o coração quebrantado, não mais se curvariam diante de deuses, de ídolos, de imagens de escultura. Eles abandonariam a idolatria, o paganismo, o politeísmo. Eles não seriam mais levados por falsos deuses, por falsas divindades, por cultos a outros deuses, a outras divindades, mas agora voltariam com o coração quebrantado, voltariam para Deus. Isso nos ensina, não é? Que Deus é comparado como um pai que ama seus filhos, como um pai que castiga, que corrige. Você que é pai sabe disso. Que muitas vezes precisamos disciplinar, precisamos corrigir os nossos filhos. Quantos testemunhos nós não ouvimos de pais de família que agradecem aos seus pais, porque na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, foram corrigidos, foram disciplinados. Eu não estou aqui falando de espancar, eu não estou aqui falando de tirar sangue do filho, não é isso que eu estou dizendo. Mas você que é pai sabe disso, que muitas vezes só o conselho, a orientação não é suficiente. Às vezes um conselho e uma orientação resolve, porém, às vezes é preciso ser mais rígido, mais rigoroso. Um pai que não corrige, que não castiga, que não disciplina o seu filho, está deixando de aprender com o maior de todos os pais, que é o pai da humanidade, que é o nosso Deus. Deus é comparado como um pai que corrige, como um pai que castiga. Agora, ele está visando o bem-estar. Por que é que Deus mandou o povo de Judá, o povo de Jerusalém para a Babilônia? Para que eles fossem corrigidos. Agora, a Babilônia exagera, excede na disciplina, no juízo, no castigo, atribui aquela conquista aos seus deuses. Aí Deus diz assim: mas eu vou punir vocês também, eu vou castigar vocês, e os deuses de vocês não vão poder fazer nada. Bel, Marduk, não é? As principais, ou a principal divindade, não pôde evitar, não pôde impedir que Deus punisse. Aí Deus pune,
Deus castiga a Babilônia e o que é que ele faz? Ele traz o seu povo, agora restaurado, agora quebrantado. Depois de passar 70 anos no cativeiro, eles voltam agora com o coração mais voltado para Deus. Então, Deus deseja restaurar. É aquele que pune, é aquele que castiga, mas com o intuito de trazer uma restauração. E isso eu posso dizer que essa profecia, em certo aspecto, ela já se cumpriu, claro, não resta dúvida disso. Nos dias de Esdras, nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, falando na ordem correta, né? Primeiro com Zorobabel, em 536, para restaurar o templo. Depois com Esdras, para restaurar o culto. E depois com Neemias, para restaurar os muros. A cidade de Jerusalém foi reerguida, foi reconstruída. Os filhos de Judá voltaram para a sua pátria. Mas é claro que, em certo aspecto, essa profecia ainda aponta para uma restauração ainda maior, que nós já falamos aqui diversas vezes, que fala exatamente sobre o período do reino milenial. Quando Cristo estiver reinando, quando Jerusalém, o povo judeu e Israel será restaurado, eu vou dizer assim, de uma forma plena, de uma forma completa. Esta é a verdade, que hoje Israel está na sua pátria, está na sua terra, mas a terra está dividida com os palestinos. Por incrível que pareça, existem bairros que os judeus não podem entrar. Eles correm risco de vida se eles entrarem em alguns bairros. Por quê? Porque essa terra hoje está dividida. Eles não vivem hoje em paz. A verdade é essa, que muitos judeus, que muitos israelitas estão fora do propósito e do projeto divino. Mas haverá um período em que Cristo irá reinar sobre o mundo a partir de Jerusalém, e aí sim haverá uma restauração completa do povo de Judá, do povo de Jerusalém. Na segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é aquela ocasião em que Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Os seus pés estarão literalmente no Monte das Oliveiras, como diz Zacarias capítulo 14, versículo de número 4. Haverá restauração. De acordo com Zacarias, capítulo de número 12, versículo 10, Deus derramará o espírito de súplica, o espírito de graça. E a profecia diz, eles olharão para mim a quem traspassaram, e chorarão amargamente, e plantearão como quem planteia por unigênito. E será naquela ocasião que o povo judeu será restaurado de uma vez por todas. Então, infelizmente, hoje nós estamos há aproximadamente 2.600 anos que essa profecia ela foi predita por Jeremias. Que, em certo aspecto, essa profecia já foi cumprida quase que na sua totalidade. Porque Babilônia foi destruída, hoje o que resta é ruínas daquele grande império, daquela grande cidade. Só existe hoje ruínas. Mas foi um grande império, foi o maior império do mundo naquela época de Jeremias. Foi o maior império do mundo. Inclusive, no sonho da estátua, perceba que o material mais valioso é exatamente o ouro, a cabeça da estátua que representa a Babilônia. Mas perceba isso. Babilônia caiu, como Deus havia predito. O povo de Judá, o povo de Jerusalém voltou para a sua pátria, como eu já falei, em 536, 70 anos depois, né, eles voltaram para a sua pátria, foram para a Babilônia, mas voltaram para a sua pátria e restauraram Jerusalém, mas 2.600 anos depois, que é o tempo que estamos vivendo hoje, eu posso dizer que Jerusalém precisa mais uma vez de uma restauração. Por quê? Porque abandonaram o Messias, não creram em Cristo como Messias, rejeitaram Jesus como Messias, ainda estão aguardando o Messias. É por essa razão que eles não creem no Novo Testamento, estão aguardando o Messias. Serão enganados no período da grande tribulação, serão enganados pelo falso Messias, pelo anticristo. Mas no final da grande tribulação, na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando Jesus vier para reinar sobre o mundo inteiro, aí sim, Jerusalém será completamente restaurada e o povo judeu será completamente restaurado. É isso que diz a Bíblia Sagrada e é nisso que nós cremos.